E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo da Escola de Sites e hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente faz para implementar no WordPress essas mesmas abas que a gente tem aqui na Hostinger, por exemplo, ou até mesmo em outras hospedagens como a gente tem aqui na Ambler, um pouquinho diferente, mas é a mesma lógica. E aqui na HostGator também a gente tem, da mesma forma, a gente clica aqui e abre uma janela diferente para a gente com informações diferentes. Isso daqui é muito bacana e é muito tranquilo da gente implementar usando o WordPress e Elementor. E para essa aula a gente vai precisar utilizar um plugin chamado JetTabs. Ele faz aqui parte da empresa da Crocoblock. Ele é um plugin muito bacana, a gente recomenda demais esse plugin aqui e também os outros plugins da Crocoblock. Para a gente fazer esse tutorial, a gente vai precisar desse plugin para poder auxiliar a gente com essas funções. Então, caso você não tenha esse plugin ainda, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Você pode comprar tanto o JetTab solto, como você pode comprar o pack de plugins que eles têm. Então vocês podem comprar tanto o JetTabs, que ele é apenas um plugin, aqui custando $11, ou então, caso vocês queiram, tem os pacotes completos aqui custando a partir de $91, para você poder ter todos os plugins da Crocoblock, que ao total são 18 plugins, adicionando aqui inúmeras funções. É muito bacana, a gente vai comentar mais sobre esses plugins futuramente. E para essa aula a gente vai usar apenas o JetTabs, que já é mais do que o suficiente aqui para o que a gente precisa. Nesse caso, eu já deixei o plugin pré-instalado aqui no nosso WordPress. Eu não vou mostrar como que a gente vai fazer essa parte da instalação e nem da compra. Caso vocês tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente pode fazer um tutorial mostrando certinho como que a gente faz a compra e como que a gente pode fazer a instalação aqui no WordPress também. Mas nesse vídeo a gente não vai entrar nesse assunto. E uma coisa, antes de começar a botar a mão na massa de fato, que eu queria comentar com vocês, é a importância de fato dessa ferramenta. E como a gente pode ver aqui no site da Hostinger, tem bastante informação em cada uma dessas abas, então são todas informações diferentes. E isso daqui não é somente pelo fator estético, e sim pelo fator de experiência do usuário. Quando você acessa aqui o site da Hostinger, por exemplo, você já tem aqui logo de cara as 3 opções que você pode escolher, tanto hospedagem de site, como hospedagem WordPress, como criador de sites. Mas se tivesse todas essas informações aqui, uma embaixo da outra, como eu vejo muita gente fazendo, é bem comum a gente ver, primeiramente aqui um título de hospedagem de sites, mostrando esses 3 planos. Vindo aqui para baixo tem mais uma outra opção, mostrando aqui a hospedagem de WordPress. Logo embaixo tem outra opção mostrando aqui o criador de sites, tirando aqui o foco que a gente tem nesses planos, tendo que fazer a pessoa passar aqui por um longo caminho na página dela, para aí sim ela conseguir ver aqui a parte de encontrar o domínio e outros benefícios da hospedagem, por exemplo. E aqui eu estou comentando sobre a hospedagem, mas você pode usar isso daqui para basicamente qualquer coisa. A gente não vai trabalhar pensando nesse design específico. Essa aula de design a gente tem inúmeras aqui no canal da Escola de Sites, então você pode pegar a parte do design em várias outras aulas, mas nessa daqui a gente quer falar mais sobre a funcionalidade mesmo, sobre a parte técnica. E é bem tranquilo de implementar, mas eu acho importante a gente perceber esses pequenos detalhes, que se a gente tivesse essas 3 sessões, ficaria muita informação, uma página muito comprida, com informações que o nosso cliente não precisa. Então essa é a grande importância dessas abas, a gente mostrar só o que é necessário para o nosso possível cliente ou para os nossos visitantes. E a mesma coisa aqui na Umbler, que foi um outro exemplo que eu achei muito bacana. Aqui ele tem a opção de sites. Então aqui a gente já sabe tudo sobre essas informações dos planos de site, mas a gente ainda tem aqui a outra aba falando sobre os e-mails para quem estiver realmente interessado, e aqui os domínios também para quem estiver interessado. Mas a informação principal que a gente está dando é a dos sites, que é onde provavelmente os visitantes têm mais interesse. E aqui na HostGator a gente tem aqui apenas as diferenças, que seria a aba resumida, com as informações bem resumidinhas mesmo, só o que é importante, mas para quem estiver interessado tem a opção aqui de todas as informações. E por mais que o design seja diferente dessa primeira aba para essa segunda, para essa terceira, elas fazem a mesma função e essa é a ideia que a gente está tendo nessa aula.
E vindo aqui no nosso WordPress, eu já até fiz uma pré-implementação para mostrar para vocês aqui. Eu fiz esse design bem simples aqui, utilizando aqui o próprio modelo do Elementor. Então a gente vai personalizar esse modelo aqui e eu vou mostrando para vocês algumas coisas interessantes também. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é que o próprio JetTabs ele já dá alguns exemplos para gente. Utilizando, por exemplo, aqui o elemento de switcher, a gente tem algumas opções aqui que ele já dá uns pré-modelinhos para a gente ter alguma ideia do que a gente poderia fazer. E seguindo essa mesma linha que eu planejei aqui para a gente tem essa opção aqui de separar por mês e ano, então é uma opção muito bacana também. A gente tem essa outra opção aqui mostrando de limitado e ilimitado aqui com layouts diferentes de fato, né, bem diferentes. Mostrando aqui mais quadrado também, já com ícones. E a gente pode fazer basicamente qualquer layout que a gente quiser aqui. Nesse caso aqui do switch é o que eu vou mostrar para vocês nessa aula, que ele só tem duas opções, então seria o ligado e o desligado. Mas a gente também tem esse outro elemento aqui que seria o tabs. E basicamente ele pode liberar quantas abas a gente quiser. Nesse caso aqui, seguindo a linha da Hostinger, seriam 3 abas. Aqui na Ambler também, aqui na HostGator seriam só 2, mas aqui a gente consegue fazer várias abas diferentes. Então é bem tranquilo, a gente pode customizar cada uma do seu jeito, como a gente pode ver aqui, e fazer aqui em vários layouts diferentes, com vários efeitos diferentes. Então é muito bacana, a gente tem bastante liberdade nesse sentido. E a gente consegue personalizar do jeitinho que a gente quiser, seguindo sempre a mesma lógica. Então a única diferença vai ser que aqui a gente pode botar ela para um lado, pode botar para o outro, e a gente não precisa focar nesses detalhes, e sim focar aqui na ideia geral do plugin, do que a gente pode fazer para quando a gente precisar fazer essa implementação de fato, que é um pouquinho diferente, a gente já vai saber fazer o principal, e aquele detalhezinho é mais tranquilo da gente lidar depois. Aqui eu já implementei isso daqui, então vou adicionar uma nova seção e a gente vai fazer do zero essa implementação. Então aqui no Elementor, como eu já tinha comentado, já está instalado essa extensão da CrocoBlock. E o que a gente vai arrastar aqui nesse caso é o switcher, então vamos arrastar para cá. E vocês já vão ver que tem a opção Disable e Enable. Então seguindo nessa mesma linha que eu já tinha feito, eu vou escrever aqui anual como Disable. E aqui no Enable eu vou colocar como mensal. O foco que eu quero dar é o preço no anual, que já vem com desconto, mas a pessoa vai ter que pagar o ano completo. E o mensal é o plano que a pessoa vai pagar um pouquinho mais, mas ela não vai precisar pagar o ano inteiro. Então o meu foco é que a pessoa já contrate logo um ano de fato, que a maioria das hospedagens já pensam nisso também. E você pode estar pensando em algo nesse mesmo sentido, então vou utilizar essa forma. E aqui ele está pedindo para a gente utilizar um template, mas a gente vai configurar isso um pouquinho mais para frente. Aqui em Settings a gente não precisa mexer em nada, a não ser que vocês queiram personalizar aqui o efeito. Nesse caso aqui eu acho que o Move Up é o que mais combina, mas vocês podem testar os outros para verem como é que vocês preferem. E aqui no Switcher Preset a gente tem o 1 e o 2, a diferença é que o 2 ele coloca os nomes para fora do Switcher, e o 1 ele coloca para dentro. Nesse caso eu acho que fica muito mais bacana para dentro, então eu vou deixar assim. E aqui na aba de estilo a gente pode personalizar como que a gente quer que esse switcher seja. Nesse caso eu vou colocar aqui a largura dele para 300, para ele ocupar um pouco mais de espaço. Aqui na altura eu posso deixar padrão, acho que 60 já é o suficiente. E aqui embaixo em States a gente pode controlar a cor desse switcher. Aqui nessa opção de cima em Control Color, nesse caso eu acho que um cinza aqui já fica bacana. Mas caso você queira fazer um layout um pouco diferente, querer colocar um verde ou um azul, isso daqui é totalmente opcional, por isso que a gente não vai focar em design nesse caso, porque cada situação vai ter uma cor diferente. Nesse caso eu vou colocar aqui o cinza, que eu acho que vai combinar para a maioria dos casos. Aqui em Handler Color é a cor que vai ter o nosso switcher que está ativo no momento, no caso a gente está no Disable, então a gente está configurando aqui essa parte do anual. Vou colocar até essa cor diferente aqui, eu vou fazer utilizando esse roxo, só para a gente diferenciar aqui desse que eu já tinha criado. Aqui no Disable Label Color é o texto que está no Disable, então a gente pode colocar aqui alguma outra cor, eu acho que branco já está bacana. E aqui no Enable é basicamente essa cor que está escrita ali no mensal. A gente poderia colocar, por exemplo, o vermelho, mas eu vou deixar aqui o preto que eu já acho que é bacana. Quando a gente clicar aqui no mensal para trocar, a gente vai ver que a cor aqui ainda está diferente, porque a gente precisa alterar aqui na aba de Enable. Então vamos clicar aqui no Enable e agora a gente pode controlar essas cores. Por exemplo, aqui o Control Color a gente poderia alterar, eu vou deixar padrão, que eu acho que é bacana que fique a mesma cor. Aqui na cor tá como verde, eu vou colocar aqui a mesma cor, então vou copiar esse roxo que a gente tinha
E aqui no Enable eu vou colar esse roxo. Então ele vai ficar assim. Quando a gente alterar, ele vai trocar aqui de uma cor para outra. E uma coisa que eu reparei agora é que quando a gente está trocando a cor, o nosso tom de cinza está diferente. Então eu vou copiar esse tom de cinza e vou colar aqui para ficar igual. Outra coisa que eu acho bacana a gente comentar aqui também é que se a gente quiser deixar uma cor diferente, então se a gente quiser colocar aqui, por exemplo, um azul, quando a gente estiver no anual tá roxo e no mensal tá azul, isso é opcional. Eu prefiro deixar aqui os dois com a mesma cor, mas dependendo da sua necessidade, você pode deixar cores diferentes. E aqui no Disable Label e no Enable Label eu vou deixar como padrão, acho que a gente não precisa alterar nada aqui. E já está ficando bacana aqui o nosso resultado. Caso a gente queira alterar aqui a nossa fonte, colocar aqui uma fonte maior, por exemplo, colocar ela em negrito para a gente deixar aqui mais grosso, isso é totalmente opcional. Nesse caso eu gostei aqui do tamanho maior, mas eu prefiro a fonte em 400. E a gente já está vendo uma boa diferença desse que eu já tinha feito aqui anteriormente. Acho que já dá para a gente perceber essa diferença facilmente, que o design é bem volátil mesmo, a gente pode mexer e ele vai sempre estar diferenciando de site para site. E agora, o que faltou a gente alterar aqui é essa parte do template que a gente não havia configurado. Para fazer isso, a gente vai vir aqui no nosso WordPress e aqui a gente vai ter o nosso menu padrão do WordPress. A gente vai vir aqui na lateral em modelos e a gente vai vir em adicionar novo. A gente vai adicionar um novo modelo do que a gente quer ter esse conteúdo aqui dentro. Nesse caso eu já fiz esse conteúdo aqui do plano A, B e C, mas nesse caso aqui a gente pode fazer um modelo diferente. Aqui no tipo de modelo a gente pode colocar como seção e o nome do modelo a gente pode colocar um nome que combine. Nesse caso vou colocar Switch Vídeo 1, só para a gente diferenciar. Então vamos clicar aqui em criar modelo, que a gente já vai começar a fazer a edição. O que a gente tem que pensar nessa próxima tela que está abrindo é o que a gente vai ter de conteúdo nesse switcher anual e depois a gente pode pensar no mensal. Então a gente vai pensar literalmente no conteúdo que vai vir logo embaixo, que nem a gente está vendo aqui. Então agora a gente pode vir aqui e começar a construção desse modelo. Vindo aqui a gente já tem algumas categorias, então isso é muito bacana. Então, carregando essa tela aqui do Elementor, a gente já poderia estar adicionando imagens, por exemplo. Então, deixa eu colocar aqui só para mostrar para vocês como é que ficaria. Vou colocar aqui, por exemplo, a nossa logo da Escola de Sites. E aqui embaixo, por exemplo, eu vou colocar um vídeo só para a gente poder testar. Vou clicar aqui em publicar. Voltando aqui no nosso Elementor, eu aconselho que vocês recarreguem essa página, reabram esse editor para que ele identifique que foi adicionado ali um novo modelo. Pode ser que não apareça de primeira. Então, fiz aqui o reload da página, vou clicar aqui para editar e em template a gente vai colocar o switcher do vídeo 1. Então, switcher vídeo 1, que foi o que a gente acabou de criar, vou clicar aqui em atualizar e ele já tem aqui o switcher com esses elementos que a gente acabou de colocar aqui. Então é muito bacana isso. Quando a gente vir aqui para o mensal, ele não vai ter mais nada definido porque a gente não definiu o template mensal. Nesse caso aqui, eu vou remover esses itens e eu vou adicionar uma tabela de preço seguindo um padrão que eu gostei muito aqui. Pesquisando aqui na categoria Price, a gente tem alguns elementos aqui do próprio JetBlocks e a gente tem aqui também alguns elementos do próprio Elementor. Então vocês podem utilizar um elemento pronto ou pensar em algo do zero. Nesse caso aqui eu vou usar o Jet Pricing Tables, essa categoria, e eu vou adicionar essa categoria logo aqui, que eu curti bastante, ela é bem colorida, eu acho que vai ficar bacana aqui para o vídeo, a gente poder fazer algumas edições nela. Nesse caso aqui a gente pode personalizar essa seção, colocando aqui o nosso preço. Então a gente pode personalizar do jeitinho que a gente precisar, com esses efeitos, com essas imagens. Nesse caso aqui, para a gente diferenciar, eu vou adicionar uma nova seção, colocar ela aqui para cima e eu vou colocar um título aqui só para a gente saber que esse é o Disable. Depois a gente pode remover, só para a gente não se perder, mas nesse caso aqui eu vou colocar só esse título para a gente identificar que esse seria o Disable. E eu vou voltar no nosso Elementor, então vou abrir aqui o nosso WP Admin novamente, e aqui no modelos eu vou adicionar um novo modelo igualzinho esse que eu fiz aqui. Então vou vir aqui em seção e eu vou colocar aqui o modelo de Switcher Vídeo 2. Nesse caso aqui a gente poderia colocar inclusive anual e mensal, mas eu acho que já está bacana o 1 e 2 aqui só para a gente entender a dinâmica para o vídeo. E eu vou copiar esse mesmo elemento que a gente tem aqui, então eu só vou alterar o nome de Disable para Enable, que é o que a gente tem lá dentro do plugin, então é mais fácil da gente conseguir se organizar depois. E eu vou colar aqui o preço, então a gente tem certinho. Nesse daqui, para a gente poder diferenciar um pouco mais, eu vou vir em Price e eu vou alterar aqui
Vou colocar, por exemplo, 30. Só para a gente ter essa diferenciação. No caso, eu não vou alterar mais nada aqui, que nem eu já tinha comentado com vocês, a ideia dessa aula não é design de fato. E agora posso publicar ambos, vim aqui no nosso Elementor, na página que a gente estava criando, e vamos recarregar para ela poder atualizar aqui para a gente. Essa parte do switcher anual, que seria o switcher 1, ele já vai atualizar o template automaticamente, porque ele já estava configurado. Então, como a gente pode ver, ele já está funcionando aqui. Porém, o switcher mensal, ele ainda não foi configurado. Então, a gente vai vir aqui no item, a gente vai vir no Enable, e a gente vai colocar aqui o switcher vídeo 2, que foi o que a gente acabou de criar, e ele já vai ter essa diferenciação. Então, vou clicar aqui em atualizar, e eu vou visualizar essa página como se fosse um visitante, por exemplo, para a gente ver aqui como é que está ficando o nosso switcher. Quando a gente clica aqui no mensal, por exemplo, ele já está alterando o preço aqui para o Enable, e aqui o preço está ficando 20, 30, e no anual aqui o preço está diferente. Então a gente já tem essa diferenciação muito bacana, que é exatamente a mesma lógica que a gente está utilizando aqui na hospedagem de sites, hospedagem WordPress, criador de sites. Então é a mesma lógica que a gente está tendo, aqui nesse caso a gente só está alterando o nosso preço. Nesse caso aqui não está ficando bacana essa tabela de preço por causa desse fundo que a gente está com cinza. Então, para a gente deixar na mesma identidade do site, eu vou vir aqui em estilo e eu vou remover esse fundo deixando ele branco. E eu vou fazer uma pequena personalização aqui nessa tabela de preço, colocando ela com fundo um pouquinho mais cinza aqui, só para a gente ter uma linha de base. Eu vou copiar essa cor e eu vou colar aqui nessas próximas também. Então vai ficar tudo bem parecido. Deixa eu vir aqui e sempre colar essa mesma cor. Prontinho, já terminei aqui. Agora eu só vou remover esse fundo novamente e a gente já tem essa diferenciação. Agora, quando a gente recarregar aqui a nossa página novamente, a gente vai ver que já não tem mais aquele fundo, já está combinando muito mais aqui. E outra coisa que a gente pode fazer agora, remover o Disable e remover aqui o Enable, porque a gente não vai precisar mais disso. Vamos clicar aqui em atualizar, que aquilo ali era só para facilitar a gente na hora da construção, saber qual que a gente estava manuseando, e já estava funcionando perfeitamente. Uma coisa que pode acabar acontecendo com vocês é da sua sessão ficar muito grudada, que nem tinha acontecido anteriormente. Então deixa eu inclusive mostrar para vocês como pode ficar. Carregando a página, ficou muito grudado aqui em cima. O que foi feito aqui, por sorte dessa sessão, ela já veio planejada colocando um padding a mais, ou você poderia colocar aqui uma margem de, por exemplo, 50, e aí quando você estiver recarregando aqui, a página você vai perceber que ela já vai aumentar essa margem. Nesse caso eu deixei aqui 50 a mais, então ela ficou mais para baixo aqui que no caso da mensal, mas eu vou tirar esse 50 aqui para deixar 00, que eu acho que fica bacana, já nesse padrão que a gente já importou aqui do nosso WordPress. Então vocês viram que é tudo muito fácil da gente fazer, a gente pode ter basicamente o que quiser em cada uma dessas seções. Caso a gente queira ter, por exemplo, mais preço numa dessas colunas, isso é opcional também. A gente pode fazer, colocar qualquer informação, que nem eu já havia mostrado para vocês aqui anteriormente, a gente pode colocar qualquer informação em cada uma dessas abas, só utilizando essa parte de templates. E eu espero que vocês consigam ter essa ideia geral do plugin, conseguir pensar em várias formas de utilizar esse plugin no seu site, utilizar nos seus próximos projetos. Ele é um plugin muito completo e dá muita liberdade de fato pra gente. E caso esse seja o seu primeiro contato com esse plugin, não se esqueça de comentar aqui embaixo pra gente saber se vocês estão curtindo esse conteúdo, se a gente traz mais vídeo mostrando essa ferramenta que é super completa, os plugins da Crocoblock, que são muito bons também. Então a gente pode trazer vários conteúdos sobre isso, mas a gente precisa saber se vocês têm interesse nesse conteúdo. E se vocês gostaram dessa dica, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para receber várias dicas que nem essa, e valeu, pessoal!